A gente tem aqui uma Isabel, uva Isabel comum. Se vocês repararem aqui, esse cacho ele tá bem ralo, né? Tá com as bagas grandes, né? As bagas consideravelmente grandes para a variedade. E a gente tem outros cachos um pouco mais pilhadozinho aqui, né? Meio duro. Então esses cachos aqui a gente não fez nenhum tipo de limpeza, né? A uva Isabel, tradicionalmente a gente não faz raleio nela. Mas se você reparar aqui, ela tá com as baguinhas grandes, bem interessante. Tem uma baguinha aqui, podre aqui, mas ó, é um cachinho. Esse aqui tá bem ralinho. Esse aqui já tá um cachinho mais compactado. Mas no geral a uva Isabel a gente não precisa fazer um raleio, né? Ela tradicionalmente é uma uva, pelo menos aqui na região, ela é uva de mesa, mas também é uma uva para suco, né? Então, tradicionalmente o pessoal não faz raleio. Então o que é que a gente faz? Em casa, assim, a gente costuma tirar essas bagazinhas menorzinhas, só para dar um padrão melhor no cacho. Mas no geral ela não tem a necessidade assim de um raleio pesado, como é o caso de outras variedades. Então a gente vai fazendo um raleio assim, às vezes só para não estourar os, as bagas, né? Por exemplo, ó, aqui a gente tem uma situação de um cacho bem compactado, tá vendo? Tem muita baga lá dentro que não está permitindo que a uva cresça. Então nessas circunstâncias aqui, ó, tá vendo aqui, ó, você tem bagas aqui dentro, tá vendo? Tudo espremidazinho, então esse cacho ele ainda vai crescer um pouco. Então se a gente deixa essa rebaga aqui, a tendência é ela começar a estourar aqui dentro, né? Porque ela vai aumentar de tamanho, ainda está chovendo aqui na localidade aqui, na minha região aqui. Então a tendência é essa baga realmente ela estourar. Então, ó, diferente dos cachinhos que está mais solto, tá vendo aqui, ó? Esse cachinho aqui você não vai ter problema com ele porque ele está mais solto, entendeu? E tá vendo aqui, ó, esse aqui já está mais pedradozinho, ó, tem umas baguinhas menorzinhas internas. Então assim, a gente vai trabalhando esses cachinhos para que eles fiquem mais soltos. O ideal era ter feito isso antes, mas por falta de tempo. Pronto, aqui a gente tem uma situação diferente aqui, ó. A gente teve aqui a morte de um ramo aqui, tá vendo? Tá com um cachinho aqui, bonitinho aqui, mas só que esse cacho aqui tá morto. Porque a gente teve aqui a morte do ramo aqui por algum motivo, esse ramo ele morreu. Na verdade houve uma quebra aqui, ó. Esse ramo quebrou aqui e aí ele morreu. Então a gente vem aqui e elimina esse ramo. Tava com um cachinho bonitinho, mas não. No momento que a gente acaba perdendo alguma coisa. Então, a gente costuma tirar essas baguinhas que fica muito diferente, né? O tamanho da baga. Das outras a gente elimina porque não vale a pena. Lembrando, né? Esse trabalho a gente faz antes que a baga chegue nesse ponto. Quando a gente vai fazer um raleio, a gente tem que fazer isso antes que a baga chegue num ponto como esse que está aqui. Mas às vezes por falta de tempo ou coisa do tipo, a gente acaba não conseguindo fazer esse trabalho. Então acaba deixando e as bagas crescem e alguns cachos ficam muito pedrado. Mas não é uma coisa que interfira muito no desenvolvimento da variedade não. É uma variedade muito simples de conduzir, então ela vai desenvolver bem. Só alguns cachos que vai ficar muito
compactado, né? Então esses cachos que ficam muito compactados, a gente costuma ter algumas perdas porque ela apodrece algumas bagas, tudinho, e aí interfere um pouquinho no cacho, mas no geral é uma uva que não precisa de muita coisa não. O raleio dela é pouquíssimo mesmo. Então, ó, você pega um cachinho como esse aqui, ó, tá? Um cachinho como esse aqui, você pode fazer um raleio, né, para tirar essas bagas mais internas e deixar o cacho mais solto, porque quando chove, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui com a única mão aqui que eu tô aqui. Então, você tá vendo aqui, ó, aqui a gente tem uma baga interna aqui, ó, certo? Então, ó, tirei essa baga interna aqui, tá vendo aí? Então, aqui já ficou, ó, diferente, ó, aí já deu uma folgazinha, o cacho já consigo movimentar ele um pouquinho, com uma baga só que eu tirei. Então, se você tira mais de uma baga aqui, dependendo do tamanho, ele vai desenvolver bem melhor. Então, ó, vindo aqui nesse cacho aqui, ele tem umas baguinhas internas aqui pequenas, né? Vamos tentar tirar aqui, ó, tirei uma aqui. Então esse cacho ele tá bem compactado mesmo. Então eu vou tirar outra aqui para dar uma certa liberdade aqui para esse cacho, tá? Vamos ver se eu consigo aqui liberar essa. Eita, tirei uma baga que não era para tirar, mas tudo bem, faz parte. Tá, então, ó, esse cacho ele estava muito compactado, ele já começa a ganhar uma folga. Vamos ver aqui do outro lado aqui, ó. É o mesmo cacho, tá vendo? Aqui, ó, a gente vai tentar trabalhar essa baga, tá vendo aí, ó? Ó, lá dentro, ó. Olha o que é que a gente tem aqui dentro, ó. Uma baguinha bem pequenininha, daquelas que não vai desenvolver. Isso para cachos de uva fina é um pouco mais complicado, né? Você tem muito mais prejuízo com essas baguinhas do que em cachos de uva como a uva Isabel, no caso. Então a uva rústica, uma uva que suporta mais, você não vai ter, se não fizer um raleio, digamos assim, você não vai ter tanto problema na uva Isabel como você vai ter numa uva fina. Então, a uva fina, o raleio precisa ser feito com mais cuidado, né? Com mais capricho, porque é uma uva que exige mais. Fazer negócio com a mão só é um problema. É uma uva que exige um pouco mais de cuidado, mas essa Isabel aqui é uma uva rústica, então ela não tem tanto problema se você não fizer um raleio tão intenso, né? Então, o momento ideal é quando as bagas têm que estar recém-formadas, você dá uma limpada, ela está no momento aqui ela já vai entrar no período de maturação. Então aqui, ó, você vê que a gente retirou algumas bagas que estavam muito internas, né? Então já deu uma aliviada no cacho. Esse cacho aqui ele já consegue ficar um pouco mais solto do que o normal. Uma outra coisa que eu queria mostrar aqui é o seguinte, ó. Aqui em cima eu tenho um cacho aqui que ficou um pouco exposto a parte da baga aqui. Então, olha o que é que acontece com a baga quando ela fica exposta ao sol, tá? Tá muito exposta ao sol. Ela fica assim, ó. Tá vendo aqui? Ela queimou a baga que estava muito exposta ao sol. Então tem uma outra aqui que também estava exposta ao sol, ó, e ela queima, ó, tá vendo? Então uma coisa importante, né, é manter as folhas próximas aos cachos, né, para criar uma certa proteção. Então o importante é você ter folhas, né, de proteção. A luz ela precisa penetrar entre os ramos da videira, né? Mas só que o cacho ele precisa estar protegido para evitar justamente esse tipo de problema de queimadura das bagas que ficam na parte superior do cacho. Tá? Então a gente consegue perceber isso em várias situações. Ó, por exemplo, a gente tem um cacho aqui, ó, que ele está
é um pouco mais exposto, então a gente já percebe uma coloraçãozinha diferente nessas bagas de cima. Às vezes essa coloração não quer dizer que já queimou, né? Mas indica que essa parte ela está levando um pouco mais de sol. Nesse cacho aqui, logo no começo do vídeo, tinha uma baguinha podre aqui, justamente por isso, ó, porque ela estava exposta ao sol. Se você perceber, ó, nessa daqui, ó, você consegue perceber uma manchinha em cima da baga, tá vendo? Essa manchinha já é a exposição. Às vezes queima um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas essa é a questão. Você não evitar dessa rebaga ficar exposta, tá? Então, hoje era isso que eu queria mostrar. A Isabel ela não necessita tanto de raleio, mas a gente em casa, no cultivo comercial, geralmente o pessoal não faz raleio em Isabel, tá? Isabel, Niágara, dificilmente o pessoal está fazendo raleio nessas uvas. Mas a gente que cultiva em casa, né, a gente costuma dar uma padronizada no cacho, então você tem um cacho de uva Isabel com um padrão bem interessante aqui, tá bom? Quando a gente faz essa limpeza, a gente organiza ela, deixa ela padronizada, então você tem aqui um cacho de Isabel bem bonito, ok?